Vamos lá então, pessoal. Revista Espírita é o nosso estudo de hoje, finalizando o mês de fevereiro de 1860. Nós vamos estudar, a princípio, 3 artigos. Stelle Requier, Depoimento de um Espírito, O Tempo Presente, Orientação de um Outro Espírito Amigo, Os Sinos, também orientações, e Conselhos de Família, também de orientações para todos nós. 4 artigos, na verdade, né? 4 artigos pequenos, né? Porém com um conteúdo bastante valioso para o nosso aprendizado. Vamos lá então, pessoal. Comunicações espontâneas, mais uma das sessões interessantes, né, que Kardec apresenta para nós, aqui da Revista Espírita, né? Lembrando das várias sessões, né, que nós temos aqui, estudos psicológicos, nós temos conversas familiares de além-túmulo, comunicações espontâneas, o próprio boletim da sociedade, né? Então é bacana a gente conhecer a estrutura da Revista Espírita, certamente, né, despertando algumas preferências nos leitores dessa tão interessante obra. Então eu particularmente gosto bastante, né, das conversas familiares de além-túmulo, que trazem para nós ali, né, espíritos que são evocados ou que se manifestam espontaneamente, falando sobre a vida cotidiana, né, as reflexões dos espíritos na vida comum do plano espiritual, né, como acontece aqui conosco, né, nas comunicações espontâneas que chegam para nós também aqui, trazendo, né, as orientações tão valiosas sobre os temas que nós vamos desenvolvendo, né, graças aí à presença desses irmãos que atuam junto a nós aqui nos nossos estudos. Então, comunicações espontâneas, mais uma dessas sessões. O espírito, então, Stelle Requier, é o nome desse espírito, que se comunicou na sociedade no dia 13 de janeiro de 1860. Lembrando que nós estamos aqui. Dalva, me recordo sempre quando a gente faz esses estudos e recebe essa participação, de Alamar Regis, né, o saudoso Alamar, né, batalhador da Seara Espírita, né, gostava bastante, e ele sempre trazia para nós uma frase, né, importante nós vivermos o Espiritismo com os Espíritos, né, então nós aprendemos isso na prática aqui no nosso trabalho, que não é um estudo isolado, apenas nós aqui encarnados estudando, né, fazendo ali aquela projeção das nossas ideias a respeito do mundo espiritual. Nós temos a interação e a integração direta com os espíritos nesse nosso trabalho, né, o que é para nós muito importante e faz com que a gente realmente sinta a doutrina nos conectando diretamente com o plano espiritual de uma forma real e não simplesmente naquela expectativa de como será o mundo espiritual, né? Pois é verdade, né? E na verdade não é nem por uma questão de falta de oportunidade, é por uma questão de negação, né? Negam, recusam, consideram desnecessária essa presença, né? Então, né, como nós temos oportunidade, então nós agradecemos muito, né, a todos os espíritos que atuam com a gente, e claro, né, todos eles ali orquestrados pela nossa querida Cecília, que nos permite, né, que nos deu esse privilégio. Então vamos lá. Stelle Requier, Sociedade, 13 de janeiro, lembrando então que Kardec publica, né, sempre no mês seguinte as comunicações que chegaram naquele mês, né? Então a comunicação chegou em janeiro, publicada na edição de fevereiro. Então só para a gente ver aqui, né, como esses artigos são atuais, eram atuais para Kardec na sua época. Então esse espírito ele traz para nós aqui um depoimento bastante dolorido, né? Na verdade foi aqui um desabafo. Esse espírito foi conduzido e tendo permissão de se comunicar e levar ao público, né, que participava da sociedade, assim como também tinha acesso ao material divulgado pela doutrina, né, bom dia, Andréa, divulgado pela doutrina, para que mostrasse as consequências da vida no mundo espiritual a partir das escolhas que os espíritos fazem aqui no mundo material. E a gente lembra que, claro, né, nada começa aqui e termina lá. É uma sequência
de experiências que os espíritos vão vivendo, e nessa sequência, então, eles vão ou repetindo os mesmos erros, ou trabalham para a mudança, para a transformação positiva nas existências futuras, né? Então, o que nós vemos aqui, como sempre, né, nós lembramos, é um fragmento da vida desse espírito, não é a vida integral dele. Então, ele trouxe do passado, né, esse espírito, né, mas, na verdade, um espírito com uma personalidade feminina. Então, ela, né, essa espírito, trouxe para nós ali um depoimento daquele momento da sua existência. Então, a gente lembra sempre, né, que esse sofrimento, claro que ele é uma consequência daquilo que ela viveu no seu passado, das escolhas anteriores, das provas que ela vivenciou, provas inclusive que, como a gente percebe aqui no depoimento dela, provas que ela falhou e trouxe, então, levou ali para a sua consciência o peso, o drama das suas escolhas, né? Então vamos conhecer um pouquinho da história e veremos aqui o aprendizado, a lição que ela oferece para os leitores, né? Não apenas daquela época, mas nós, que temos o prazer aqui de fazermos esses estudos. Então ela diz assim para nós, né, um depoimento a gente vê que é bastante sofrido. O tédio, a mágoa, o desespero me devoram. Esposa culpada, mãe desnaturada, abandonei as santas alegrias da família, o domicílio conjugal, embelezado pela presença de 2 anjinhos descidos do céu. Arrastada pelos atalhos do vício, por um egoísmo, um orgulho e uma vaidade desenfreados, mulher sem coração, conspirei contra o santo amor daquele que Deus e os homens me haviam dado por sustentáculo e por companheiro na vida. Ele buscou na morte um refúgio contra o desespero que lhe haviam causado o meu covarde abandono e a sua desonra. O Cristo perdoou a mulher adúltera e a Madalena arrependida. A mulher adúltera tinha amado, e Madalena se tinha arrependido. Mas eu, miserável, vendi a preço de ouro um falso amor que jamais senti. Semeei o prazer a mancheias, e não recolhi senão o desprezo. A miséria horrível e a fome cruel vieram por termo a uma vida que se me tinha tornado odiosa. E não me arrependi. Miserável e infame, muitas vezes empreguei com fatal sucesso, infelizmente, minha infernal influência como espírito, impelindo ao vício pobres mulheres que via virtuosas e gozando a felicidade que eu havia esmagado com os pés. Perdoar-me-á Deus algum dia? Talvez, se o desprezo que ela vos inspira não vos impedir de orar pela infeliz Estelle Requier. Kardec, então, aqui nós vimos, né, que primeiro ela, como encarnada, desprezou a família em busca de prazeres, né, o esposo que acabou, não sabemos aqui as circunstâncias, mas esse espírito, então, o esposo acabou desencarnando como consequência da desilusão, da decepção daquela relação. E os 2 filhos, naturalmente, ficando ali abandonados porque a mãe, então, buscava esses prazeres. E depois, como desencarnada, ela se tornou um espírito obsessor ou influenciador que ia exatamente atrás das mulheres que tinham a virtude, que tinham aquela vida que ela desprezou. Então ela acabou ali prejudicando, né, levando ali tantas e tantas mulheres, né, famílias inclusive, como vítimas do seu egoísmo, da sua rebeldia contra as leis de Deus. Como observação, Kardec coloca aqui um pequeno trecho, né? Tendo esse espírito se comunicado espontaneamente, sem ser chamado e sem ser conhecido de nenhum dos assistentes, foram-lhe dirigidas as seguintes perguntas. Antes de entrarmos nas perguntas, é interessante a gente expandir um pouco mais a nossa visão, porque geralmente nós prestamos muita atenção em pessoas que de alguma forma se destacam, né? Ou por serem conhecidas nossas, por fazerem parte da nossa família. Mas se nós olharmos no mundo e vermos ali pessoas que desencarnaram, como muitas vezes infringindo leis, cometendo ali excessos, equívocos, né, dentro desse caminho de imoralidade, aqueles espíritos que desencarnam absolutamente anônimos,
quando chegam no plano espiritual, eles têm ali uma opção, né? E essa opção de se reabilitarem ou de se reconstruírem acaba sendo desprezada e eles vivem ali como aqueles tantos espíritos que simplesmente passam o tempo sem construir absolutamente nada e ainda por cima exercendo influências negativas sobre pessoas encarnadas ou mesmo sobre desencarnados. Então esses anônimos, a gente pode lembrar, por exemplo, do livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, quando ele se encontrava naquela colônia, naquele ambiente tão dolorido, né, tão doloroso do plano espiritual, que falava sobre aqueles rostos, aqueles espíritos que se escondiam nas sombras, aqueles rostos que apareciam, né, naqueles tornados, né, que André Luiz relatava. Então a gente vê assim que cada espírito ele é único, mesmo que ele se misture numa massa de sofredores, ele tem a sua história e ele tem ali a opção de evoluir, de se transformar. E aqui a gente vê que é um espírito que, do nada, né, apareceu espontaneamente e sem ser conhecido de nenhum dos assistentes. E muitas vezes ele acaba não sendo conhecido de ninguém, ou aqueles que conheceram simplesmente o esqueceram. E ele vive sozinho, solitário, não apenas sozinho, mas também solitário. Porque a gente lembra que o indivíduo estar sozinho não significa necessariamente ser solitário. A solidão é um estado de espírito. E o sozinho significa ali, né, estar ali envolvido dentro de um grupo social. Então eu posso estar sozinho sem ser solitário. Mas esses espíritos estão muitas vezes ali no meio de uma massa, vivendo solitariamente, colhendo ali os frutos dramáticos, né, que pesam, né, as consequências dramáticas que pesam em sua consciência. Foi o caso desse espírito. Teve uma passagem absolutamente improdutiva, causou prejuízos, chega no mundo espiritual nessas condições. E depois, então, conforme nós vimos nessa comunicação, aqui no final, ela coloca, né, perdoar-me-á Deus algum dia? Talvez, se o desprezo que ela vos inspira não vos impedir de orar por ela. Ou seja, né, o depoimento dela muitas vezes desperta naqueles que ouvem o desprezo. Então ela pede, né, que se a minha condição não provocar em vocês um desprezo, orem por mim. E aí Kardec então faz essa pequena entrevista com ela depois desse depoimento. Em que época morrestes? Há 50 anos. Onde moráveis? Em Paris. A que classe da sociedade pertencia vosso marido? À classe média. Então ela vivia ali numa sociedade, numa condição estável dentro da sociedade, de certa forma até ali bem relacionada dentro daquela sociedade, mas ela usava ali a sua influência de uma forma negativa, de uma forma destrutiva. Desprezou a família, buscou os prazeres, exerceu influência sobre outras pessoas, causando prejuízo e desencarna nessa condição infeliz. Se ela tivesse aqui, se fosse possível desenvolver mais essa conversa, por Kardec, né, isso é uma especulação que a gente faz naturalmente, ela poderia ser ali um espírito que traria um depoimento para ser incluído lá no livro Céu e Inferno, entre aqueles vários espíritos, né? Então não era um espírito endurecido, não era um criminoso arrependido, mas era um espírito arrependido, que demonstrava esse arrependimento, que não ainda estava naquele processo de desenvolvimento. Era o espírito que começava a pedir ajuda para esse desenvolvimento. Com que idade morrestes? 32 anos. Que motivo vos levaram a comunicar-vos espontaneamente conosco? Permitiram-me que para a vossa instrução e para exemplo. Né? E, na verdade, é também para ela a oportunidade do recomeço, já que nós vimos aqui que esse histórico triste que ela apresenta vem no final com um pedido de ajuda. Né? Então, claro, na sociedade ela teria certamente essa ajuda. Tinhais recebido certa educação? Sim. Esperamos que Deus vos levará em conta a franqueza da vossa confissão
e do vosso arrependimento. Rogamos a ele estender a sua misericórdia sobre vós, enviando espíritos bons para vos esclarecer sobre os meios de reparar o vosso passado. Ó, obrigada, obrigada, que Deus vos ouça. Né? Então aqui já começa o arrependimento e o espírito já se abrindo a essa assistência. Bom dia, Osmar. Kardec traz uma observação importante aqui. Várias pessoas nos informam que consideraram um dever orar pelos espíritos sofredores que assinalamos e que reclamam assistência. Fazemos votos para que este pensamento caridoso se generalize entre os nossos leitores. Alguns receberam a visita espontânea de espíritos pelos quais se haviam interessado e que lhes vieram agradecer. Né? Então, primeiro, Kardec fala sobre os grupos de orações, né, os grupos de trabalho, que se interessem por esses espíritos. E depois, aqui no final, coloca para nós, né, a presença espontânea dos espíritos que vieram agradecer. E aí eu me recordo de uma passagem do Divaldo, que ele relatava, né, uma experiência que ele vivenciou, que ele fazia preces, né? Ele procurava nos obituários espíritos suicidas, né, relatos de pessoas que cometeram suicídio, e ele dedicava as suas preces a essas pessoas. E houve um momento em que ele tinha ali, né, uma situação que causou nele, né, uma angústia, uma tristeza muito grande, um desânimo muito grande. Não me recordo exatamente qual era a natureza da situação, relacionada com o trabalho, alguma decepção, não sei. Mas ele se encontrava bastante entristecido. E aí então o Espírito apareceu para ele, né, e levou ali aquelas palavras de estímulo, aquelas palavras de auxílio. E aí o Espírito, ele perguntou, né, mas quem é você que vem aqui e me ajuda? E o Espírito disse, eu sou um daqueles por quem você orou, né, daqueles espíritos suicidas, por quem você dedicou ali as orações. Então, e a mesma coisa, a Dona Ivone também traz ali relatos, né, que muitas vezes ali fazendo preces, tentando ajudar de alguma forma, os espíritos depois vinham e retribuíam esse auxílio. Então aqui nós temos, foi um desses casos que Kardec mencionou. Né? Então o que nós temos aqui é um relato espontâneo de um espírito que veio trazer ali a orientação e ao mesmo tempo ele foi ajudado. Nós vimos na história de um danado, que foi o artigo anterior, que nós acompanhamos, né, todo o desenrolar daquela difícil história, envolvendo ali várias pessoas, que o espírito então foi levado, né, a se comunicar, tanto na sociedade, quando ele demonstrou toda aquela rebeldia, como naquele grupo particular, né, naquele grupo familiar, quando ele então começou a se comunicar, que no final ele já era um espírito muito mais equilibrado, um espírito que já estava realmente com grande disposição de iniciar essa transformação. Então, muitas vezes, aquilo que parece apenas uma oportunidade de comunicação, na verdade é o início de um processo de regeneração e também ali uma grande oportunidade de aprendizado para esses espíritos. O soldado colocou, né, como aconteceu com o André Luiz, né, que foi beneficiado por prece, sem o saber, né, porque ele fazia, né, de vez em quando médico, aqueles atendimentos gratuitos, mesmo que contra a vontade, né, mas na verdade ele acabava depois recebendo ali, através das preces, né, o auxílio, né, de pessoas que agradeciam por ele, mas que na verdade, né, o filme mostra isso, que ele fazia ali aquele atendimento, né, que a secretária dele agendava, e ele fazia muito a contragosto, porque na verdade ali ele tinha aquela visão de, né, de ser médico, de ser bem remunerado e tudo mais. Né? Então, muitas vezes as preces vêm de onde menos se espera, e ela acaba sendo exatamente aquela corda onde a pessoa pode se segurar para poder sair daquela condição. Então esse primeiro depoimento vem para nós então, né, trazendo a condição triste desse espírito depois dessa experiência que ela vivenciou. O tempo presente, mais um artigo aqui, ele foi transmitido na sociedade no dia 20 de janeiro de 1860, ele foi assinado por Chateaubriand, lembrando que nós já tivemos uma menção, uma comunicação desse espírito. Chateaubriand, ele não é o Assis Chateaubriand aqui do Brasil, né, aquele pioneiro, aquele empresário, mas ele é François René de Chateaubriand, chamado também, né, de Visconde de Chateaubriand,
ele foi um escritor, ensaísta, diplomata e político francês que se imortalizou pela sua magnífica obra literária de caráter pré-romântico, pela força da sua imaginação e o brilho do seu estilo, que uniu a eloquência ao colorido das descrições. Chateaubriand exerceu uma profunda influência na literatura romântica de raiz europeia, incluindo a lusófona, né? Aquela que influenciou a literatura portuguesa. E aqui tem uma pequena frase, né, eu estou lendo aqui na Wikipédia, uma frase interessante dele que diz assim: as ciências explicam tudo para a inteligência e nada para o coração. Né? Então a gente vê que são situações óbvias, né, coisas óbvias, mas que muitas vezes nós não conseguimos transmitir isso com palavras. Né? Aliás, só para fazer um paralelo, é muito interessante, eu vejo assim, alguns filmes, né, alguns debates que acontecem assim, né, num campo mais intelectual desses filmes, ou mesmo pessoas, né, que falam da leitura, fazem citações de passagens de escritores, né, e é muito curioso que as pessoas se apropriam dessas frases, né, como se elas fossem as sábias pelo fato de conhecerem essas frases. E aí então eu ficava pensando, né, que esses escritores, o papel deles, na verdade, é transmitir ideias, apresentar ficções, histórias fictícias, né, que envolvem situações humanas, e muitas vezes nós buscamos o conhecimento do mundo espiritual sem conhecer a natureza humana. E aí muitos desses escritores, eles têm uma capacidade de ler a vida, né, embora eles não apresentem ali grandes sabedorias a respeito da espiritualidade, mas tem ali um conhecimento filosófico, né, no sentido de ver a vida das pessoas, o modo como as pessoas vivem, como o mundo se comporta. Né? Então eles conseguem traduzir em palavras, através dos seus textos, aquilo que a humanidade vivencia. Né? Então uma simples frase como essa faz com que nós comecemos a pensar de fato que a ciência ela alimenta realmente o nosso intelecto, explica tudo para o nosso intelecto, mas ela não nos sensibiliza. E mesmo nós sabemos disso, muitas vezes a gente não para pensar. Teve até uma outra frase que eu assisti num programa que eu estava assistindo, que eu vi num programa ali que eu estava assistindo, que o personagem conversando com uma outra personagem, ele colocou assim, as pessoas são definidas pelo modo como ela afeta a vida das pessoas que estão em torno dela. E eu li aquilo, mas sabe quando parece que o filme foi desandando e eu não fui acompanhando ali depois de uns segundos, porque essa frase foi bastante impactante. Né? Então, de fato, então a gente vê assim que são frases simples, são passagens muito simples, mas que traduzem aquilo que muitas vezes a gente não consegue olhar com mais detalhe, com mais profundidade. A gente percebe que isso é claro, né? Uma pessoa que se relaciona bem, uma pessoa que ou se relaciona mal, é porque isso retrata exatamente aquilo que ela é. Mas quando isso é passado por uma frase, por uma citação, que nós vemos em poemas, que nós vemos em textos literários, que nós vemos ali em várias obras, né, que começam então a interpretar e traduzir essas situações, a gente começa a fazer uma leitura mais profunda da nossa existência. Né, isso se torna mais claro. Então nós temos citações, por exemplo, de Shakespeare, né, e outros grandes escritores da história, que nós vemos pequenas passagens. Uma frase, por exemplo, que é atribuída a Shakespeare, é que você guardar ressentimento é você tomar veneno esperando que o outro morra. Aí a gente fala, nossa, mas que bela frase, e aí a gente começa a analisar o seu sentido, e a gente vê que é um aprendizado de vida, é um aprendizado filosófico. Então esse é o papel da literatura. Não é apenas contar histórias, mas fazer uma leitura da vida das pessoas. E nós encontramos, assim como nesse caso, um escritor, um ensaísta, ou então poetas que nós vemos por aí, que eles conseguem, eles têm essa habilidade, esse talento, não de escrever, mas de traduzir a vida, traduzir as experiências da vida. Por isso que a leitura é muito importante, né? Não apenas para desenvolver a nossa imaginação, mas também nos dar essa capacidade de ver além daquilo que os nossos olhos simplesmente veem. Mas a gente consegue ver e transcender
aquela simples imagem ou aquela simples cena e entender ali o seu sentido, as suas consequências, né? Então é interessante como a literatura mexe com a gente, né, com essas passagens, com essas construções e com esses desenhos, né, que de fato os autores fazem, né? Por isso que a arte ela é muito importante. Então algumas vezes ela traz através do texto, outras vezes nós vemos uma letra de uma música, que a gente pega aquela letra da música, né, como eu sempre falo para vocês, aquela do Renato Russo, né, que diz para nós que disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza. Então, um simples verso da letra de uma música traduz para nós um sentido profundo da vida. Então, prestemos atenção nos textos que nós lemos, nas músicas que nós ouvimos, nos poemas, né, que nem, não temos essa relação tão próxima com a poesia, né? A grande maioria das pessoas não apreciam, não tem muito interesse, mas num simples verso nós conseguimos entrar num túnel de reflexão bastante profundo e que é para nós bastante instrutivo também. Né? Então aqui fechando esse momento de divagação meu, né, só para passar para vocês, que muitas vezes acontece isso. O Brás lembrou, né, Carlos Embaçaí brincava comigo dizendo que eu sou um filósofo sem saber. E ficava me achando que era verdadeiro. Pois é, né? O problema é quando a gente acredita, né, Brás? Vamos lá então. Então eu falava para vocês aqui de Chateaubriand, desse escritor, e aí então ele coloca para nós esse seguinte texto. Diz assim: o tempo presente. Sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo. É que o próprio Cristo preside os trabalhos de toda a natureza que estão em via de realização, para abrir-se à era de renovação e de aperfeiçoamento que predizem vossos guias espirituais. Com efeito, se lançardes os olhos fora das manifestações espíritas, sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis sem nenhuma hesitação os sinais precursores que vos provarão de maneira incontestável que os tempos preditos estão chegados. Estabelecendo-se entre todos os povos, as comunicações derrubam as barreiras materiais, os obstáculos morais que se opõem à sua união, os preconceitos políticos e religiosos apagar-se-ão rapidamente e o reino da fraternidade finalmente se estabelecerá, de maneira sólida e durável. Observai desde agora os próprios soberanos, impelidos por mão invisível, tomar, coisa incrível para vós, a iniciativa das reformas. E as reformas que espontaneamente partem do alto são muito mais rápidas e duradouras do que as que procedem de baixo e são arrancadas à força. Apesar dos preconceitos da infância e da educação, em que pese o culto da saudade, pressentia a época atual. Estou feliz por isso, e mais feliz ainda por vir dizer-vos: irmãos, coragem. Trabalhai por vós e pelo futuro dos vossos, trabalhai sobretudo por vosso melhoramento pessoal, e fruireis, na vossa próxima existência, de uma felicidade que vos é tão difícil imaginar. Quanto a mim, de vô-la fazer compreender. Né? Então ele traz aqui essa mensagem, mostrando que a época, principalmente, né, século XIX, ele dizia que líderes, né, que o mundo está mudando. Não apenas porque os espíritos disseram que estão ali trazendo mensageiros, que estão trazendo mensagens para influenciar as pessoas, para ajudá-las nessa mudança, mas na vida prática, né, fora das manifestações espíritas, como ele coloca, olhando os acontecimentos contemporâneos, nós perceberemos que esses sinais de transformação estão de fato acontecendo. Claro que ele coloca também aqui no final, que é algo bastante interessante, que ele diz assim que as reformas que espontaneamente partem do alto são muito mais rápidas e duradouras do que aquelas que procedem de baixo e são arrancadas à força. Isso significa que essas mudanças que nós mesmos promovemos por nossas iniciativas, elas são difíceis, elas são brigadas, elas são disputadas, muitas vezes a questão de muitas dores, né?
Nós vemos, por exemplo, né, hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, nós percebemos que essa conscientização, essa mudança de visão do mundo, né, com seus preconceitos, com o seu egoísmo e tudo mais, essas lutas são muito dolorosas. Quando acontece, por exemplo, né, um crime contra uma pessoa que é negra ou vive num ambiente, né, onde existe ali muita incompreensão, nós percebemos que sempre acontece, como aconteceu nos Estados Unidos, né, aquele homem que foi morto por um policial, o George Floyd, e aí então, para poder mostrar essa questão do preconceito racial ou do preconceito étnico, né, que é o mais politicamente correto, para poder mostrar que aquilo foi errado, houve a necessidade das pessoas irem para a rua, ter ali agressões, a polícia envolvida, passeatas, né? E é uma coisa tão simples, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, né, Brás, que aconteceu ontem, hoje pela manhã nos noticiários já mostrou isso tudo, né? Então um homem negro foi morto num supermercado, e aí não importa qual é a causa, né? Muitas vezes as pessoas dizem, né? Mas ele tinha ali ele era procurado pela polícia, ou então ele roubou uma lata de alguma coisa, e ele foi morto, quer dizer, como se isso fosse justificável. Então nós percebemos que aquilo que acontece, que vem do plano espiritual, vem dizendo para nós que as mudanças são necessárias e os espíritos trabalham muito por isso. Mas aquilo que acontece por nossa iniciativa é sempre difícil. Aquilo que procede de baixo, conforme Chateaubriand trouxe para nós, tudo isso é arrancado à força. E nós vemos, né, quantas e quantas situações que há necessidade de mudança tem que ser negociado, é através de guerra, é através de sofrimento. Nós temos visto isso dentro das sociedades, visto isso no meio político, visto na relação entre países. Tudo é brigado, nada vem fácil, porque nós ainda somos muito resistentes. Ainda estamos muito presos nessa ideia do individualismo, do egoísmo, né? Então Chateaubriand diz exatamente isso. Por isso ele coloca aqui como mensagem, né? Ele diz que se sentiu muito feliz, mais feliz ainda por poder dizer: irmãos, coragem, trabalhai por vós e pelo futuro dos vossos. Trabalhai sobretudo por vosso melhoramento pessoal e fruireis na vossa próxima existência de uma felicidade que vos é tão difícil imaginar. Quanto a mim, de vô-la fazer compreender. Então é uma felicidade que, se nós queremos alcançar, nós temos que trabalhar individualmente. E as consequências virão coletivamente. O soldado colocou, né? Melhorou bastante em relação à discriminação e ao preconceito. Mas ainda hoje em dia, existem pessoas assim, não somente em relação à etnia, não, em várias. Nós vemos minorias de um modo geral. Nós vemos, inclusive, né, soldado, preconceitos que atingem nações. Não são apenas minorias, é uma nação contra a outra, é um continente contra a outra, e assim vai. E vemos aí exatamente esse mapeamento da nossa realidade ainda como seres tão imperfeitos moralmente, né? O Marion colocou também, né, em Poá, né, em Porto Alegre, uma vereadora eleita negra foi ameaçada por outro candidato a prefeito, né, a mesma coisa também que saiu, né, nos telejornais e tudo mais, né? Então são essas lutas tão simples e tão banais que nós precisamos ainda realizar, e elas se tornam tão dolorosas, coisas que tão óbvias. Porque o ensinamento que Jesus trouxe para nós no seu tempo, né, escrito no Evangelho, né, ama teu próximo como a ti mesmo. E 2000 anos depois, quer dizer, eu amo o próximo que eu quero. Aquele que eu não quero eu desprezo, né, eu vou agredi-lo, e assim vai. Então mostra para nós ainda que o ensinamento já se encontra presente há 2000 anos. Né, e nós ainda estamos, um amor seletivo ainda, um amor parcial, que é esse amor imperfeito que nós temos ainda, né? Em termos de legislação, isso somente melhorou. Sim, sempre há. A lei do progresso ela é gradativa. Quando nós dizemos, né, que o nosso mundo se encontra muito imperfeito e que traz ainda tantos problemas, né, sim, mas não tantos como aconteceram nas gerações anteriores e anteriores e anteriores. Então, em cada geração tem ali uma melhora, tem ali uma
uma agitação, um despertar de consciência. Então, a lei do progresso vai mudando o nosso modo de pensar. Isso porque a própria reencarnação, quando nós desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, aprendemos muitas vezes dolorosamente sobre questões que nós ignorávamos ou rejeitávamos, e nós voltamos com uma postura diferente. Mas aí nós percebemos, né, que como essas mudanças aparentemente são muito lentas, na verdade não são as mudanças que são lentas, somos nós que estamos lentos na nossa própria transformação. E por isso a gente vê, né, a necessidade, e os espíritos insistem nisso, a necessidade urgente que nós temos de transformação interior. Porque enquanto nós demorarmos, nós continuaremos sofrendo. Então esse ciclo, que aparentemente é eterno de sofrimento, esse ciclo vai terminar quando nós pararmos também de deixarmos fluir essas imperfeições. Ontem mesmo nós falamos sobre isso, estudando lá com o Chico, né? Sejamos nós a estação final do mal. Então muitas vezes nós nos revoltamos com uma pessoa que tem uma postura errada, como acontece nesses crimes que nós falamos, né, de preconceitos e outras tantas questões, nós nos revoltamos. E na verdade nós nos esquecemos que nós temos que fazer a nossa parte. Manda, Du. Nós temos que fazer a nossa parte, não esperar que o outro faça aquilo que nos cabe. Se ele ainda é preconceituoso, que seja ele preconceituoso, não eu. Eu tenho que fazer o meu trabalho interior. A Dalva colocou na Igreja da Glória no Rio de Janeiro, atacaram a missa afro também. Né? Então estamos aí mostrando as nossas tantas imperfeições. Né? Ontem isso, né, Dalva? Legal. Dudu trouxe para nós, né? Somos chamados de pretos, de negros, da cor que não caminha com a sua branca. E com isso vamos levando com o tempo a estranha certeza de que a pintura do corpo colorido é a linda, a perfeição, a beleza introspectada dentro das mentes ainda enganadas e obscuras que trouxeram de longe. Não fomos feitos para sermos diagnosticados como seres imperfeitos ou doentes da pele. Somos os homens e as mulheres que travavam batalhas mentais quando perseguidos fomos por milênios, massacrados e tolhidos como vestes pobres e rasgadas. E a pele branca foi aquela que enriqueceu às custas de nossas pedras preciosas, feito o ônix lindo, que no trabalho se lapidava na forma de mantermos o equilíbrio da nossa cultura e da nossa raça. A consciência, na verdade, é trazer a boa nova a qualquer irmão que seja de pele escura ou de pele clara. Somos feitos como irmãos para sempre, até a eternidade. Respeite a cor, respeite a pele, respeite o homem e a mulher, que veio apenas para trabalhar pelo Cristo renovador. Que o branco seja preto e que todo preto seja claro como a luz do nosso Pai agregador. Né? Então, maravilhosa passagem para nós. Muito obrigado pela presença, pela participação, né, nesse dia da chamada consciência negra. E, na verdade, deveria ser da consciência branca, porque é essa consciência branca que precisa se conscientizar dessa realidade, da fraternidade, né, de que todos somos irmãos. Então, na verdade, aquele que é o preconceituoso, que precisa despertar a sua própria consciência. Então, é a consciência de todos nós. Né? Muito obrigado pela belíssima passagem, nos ajudando, né, fortalecendo cada vez mais esse nosso entendimento de que somos espíritos. Né? A veste que nós temos, perfeita ou imperfeita, né, tudo depende da nossa perspectiva. Se a nossa visão é imperfeita, tudo à nossa volta é imperfeito. Se a nossa visão é perfeita, nós vemos Deus presente em tudo e, portanto, tudo é perfeito, da forma como é. Muito bem, vamos lá. Então, Chateaubriand trouxe para nós esse despertar, né, e a gente vê que como é importante essa passagem que ele trouxe, porque se aplica diretamente no modo como nós vivemos, na vida que nós temos aqui. De olharmos exatamente a necessidade da nossa transformação interior, a necessidade de nós vivenciarmos esses valores no nosso dia a dia, mas não podemos esperar que o mundo se transforme para que nós encontremos a nossa paz.
né? A nossa paz se encontra dentro de nós. Então é um trabalho individual. Mesmo que ao nosso lado, à nossa volta, nós vejamos tanta coisa que nos revolte, tantas atitudes, né, que são inconsequentes, imaturas, egoístas, nós temos que nos preocupar com as nossas ações. Mais importante que tudo. Consciências do ser, independente da cor. Exatamente, né, Angelina? Mas a doutrina está aí para isso, né? Para mostrar para nós, né, a nossa imortalidade de espíritos que somos, como espíritos que somos. Próxima mensagem, vamos lá. Os sinos. Recebida pelo senhor Pécher, 13 de janeiro de 1860. Então os sinos diz assim: podes dizer-me, porque sempre gostei de ouvir o som dos sinos, é que a alma do homem, que pensa e sofre, busca sempre se desprender quando experimenta essa felicidade muda, que em nós desperta vagas lembranças de uma vida passada. É que tal som é uma tradução da palavra do Cristo, que vibra no ar há 18 séculos. É a voz da esperança. Quantos corações consolou, quanta força deu à humanidade crente. Essa voz divina apavorou os grandes da época. Eles a temeram, porque a verdade que haviam abafado os fez tremer. O Cristo a mostrava a todos. Matarão Cristo, mas não a ideia. Sua palavra sagrada tem sido compreendida. Era imortal e, no entanto, quantas vezes a dúvida se insinuou em vossos corações. Quantas vezes o homem acusou a Deus de ser injusto, exclamava: meu Deus, o que eu fiz? A desgraça marcou-me no berço? Estou, pois, destinado a seguir essa via que me dilacera o coração? Parece que uma fatalidade se liga aos meus passos. Sinto que as forças me abandonam, vou aniquilar minha vida. Nesse momento, Deus faz penetrar em vosso coração um raio de esperança. Uma mão amiga vos retira a venda do materialismo que vos cobre os olhos. Uma voz do céu vos diz: olha no horizonte aquele foco luminoso. É um fogo sagrado que emana de Deus. Essa chama deve iluminar o mundo e o purificar. Deve fazer penetrar sua luz no coração do homem e dele expulsar as trevas que obscurecem seus olhos. Alguns homens pretenderam vos trazer a luz. Entretanto, não produziram senão um nevoeiro, que fez perder-se o reto caminho. Não sejais cegos, vós a quem Deus mostra a luz. É o Espiritismo que vos permite levantar a ponta do véu que cobria o vosso passado. Olhai agora o que fostes e julgai. Curvai a cabeça ante a justiça do Criador. Rendei-lhe graças por vos dar coragem para continuar a prova que escolhestes. Disse o Cristo: aquele que usar a espada, morrerá pela espada. Esse pensamento inteiramente espírita encerra o mistério de vossos sofrimentos. Que a esperança e a bondade de Deus vos dê a coragem e a fé. Escutai sempre essa voz que vibra em vossos corações. Cabe a vós compreender, estudar com sabedoria, elevar vossa alma em pensamentos fraternos. Que o rico estenda a mão ao que sofre, pois a riqueza não lhe foi dada para os prazeres pessoais, mas para que seja o seu dispensador, e Deus lhe pedirá contas do uso que dela tiver feito. A única riqueza que Deus reconhece são as vossas virtudes, a única que levareis ao deixar este mundo. Deixai falar esses pretensos sábios, que vos chamam de loucos. Amanhã, quem sabe, talvez vos peçam para orar por eles, pois Deus os julgará. Quem assina, né? Tua filha, que te ama e ora por ti. Né? A filha aqui, então, do senhor Pécher, né? Pécher, alguma coisa assim, que traz, então, essa grande mensagem, essa bela mensagem, falando exatamente para nós, né, que nós que temos oportunidade de ver a nossa consciência desperta, a doutrina aos poucos vai levantando esse véu que mostra para nós essa realidade da vida, né, a importância da nossa presença, inclusive fala para nós a respeito, né, para que vejamos
as experiências que nós estamos vivendo aqui no mundo como parte da nossa própria história. Né? Então, aquele que usar a espada morrerá pela espada. E ela coloca, né, esse pensamento inteiramente espírita encerra o mistério de vossos sofrimentos. Ou seja, tudo aquilo que nós vivemos de dificuldades não tem mais mistério. Por que eu estou passando por isso? Por que Deus me abandonou? Porque essa vida é injusta. E começamos os tantos porquês, muito mais os porquês de lamentações e de revolta, né, de perguntar, né, mas por que eu não percebi isso antes? Por que eu fiz tal coisa no passado para viver isso hoje? E aí a gente começa então a mudar as nossas atitudes agora. Porque o despertar das virtudes vai ser exatamente ali o início da nossa transformação. E essas virtudes começam em atitudes tão simples, porque nós sempre pensamos na nobreza do espírito de grandes proporções, naquilo que ele realiza de grandioso. E na verdade, né, como a gente já viu, é importante que nós, para que sejamos capazes de grandes realizações, que nós iniciemos com pequenas realizações, para que quando as grandes chegarem, nós já estejamos habituados a trabalhar dessa forma. Então, o pequeno egoísmo que nós temos dentro de casa, o pequeno orgulho que nós temos dentro de casa nas nossas relações mais estreitas, quando nós começamos a lutar por esse egoísmo e por esse orgulho, e por essa vaidade também, né, para fazer ali o tripé dos sofrimentos que nós criamos. Então, se nós somos capazes de trabalhar em pequenas proporções, quando chegar ali grandes desafios, nós já estamos preparados para ele. Esse é importante. Né? André colocou aqui, né, agora consegui entender, né, porque gosto e choro quando ouço os sinos. Né? É porque dentro dos nossos corações vibra, né, esse sentimento do passado de relação com Deus, de relação com Cristo. Então não é simplesmente o badalar dos sinos, né, mas na verdade é uma mensagem sonora que chega para nós fazendo vibrar o nosso passado, né, e um passado positivo. Assim esperamos. Né? Muito bem, meus amigos. Então Chateaubriand trouxe para nós aqui mais uma mensagem. Aliás, esse espírito, né, essa filha trouxe então para o pai essa mensagem que chega para todos nós. Próximo item aqui também, lembrando que nós estamos na seção Comunicações Espontâneas, aqui do mês de fevereiro, então temos mais uma comunicação espontânea, intitulada Conselhos de Família. Bom, esse Conselhos de Família, deixa eu voltar rapidamente aqui na página 42 do mês de janeiro, Kardec faz uma referência a ela, então ele diz assim, Conselhos de Família, então ele diz assim, então eu vou ler só essa introdução, depois a gente volta para esse artigo atual, lá na página 107. Certamente nossos leitores se lembram de um artigo que publicamos no mês de setembro último, sob o título de Uma Família Espírita. Então vocês se lembram, né? O pai desencarnou, era o pai e 3 filhos, e aí então nas reuniões que eles faziam em casa, o pai estava sempre ali se manifestando, dando conselhos para os filhos, chamando a atenção deles em coisas que eles faziam. Então era ali uma relação muito próxima entre esse pai desencarnado e a sua própria família, né? Então ele coloca uma família espírita, não apenas pela postura, mas também pela relação tão próxima e tão aberta com o plano espiritual, né, através da comunicação do pai. As comunicações seguintes são muito semelhantes. Com efeito, são conselhos ditados numa reunião íntima por um espírito eminentemente superior e benevolente. Distingue-se pelo encanto e pela doçura do estilo, a profundeza dos pensamentos e, além disso, por matizes de extrema delicadeza apropriados à idade e ao caráter das pessoas a quem eram dirigidas. Nesse caso ele fala da idade porque crianças estavam ali presentes e o pai falava numa linguagem que as crianças pudessem entender. Né? E o caráter também, então com mais doçura para aquele que era mais dócil, com um pouco mais de rigidez para aquele que era um pouco mais rebelde. Né? O Sr. Rabache, negociante de Bordeaux, que serviu de intermediário, houve por bem autorizar a sua publicação. Só podemos felicitar os médiuns que obtêm coisas semelhantes. É uma prova de que tem simpatias felizes no mundo invisível. Olha o recado aí, Dudu. Felizes os médiuns que recebem coisas semelhantes. Né?
né, Angelina também, né, sempre ali com simpatias do mundo espiritual, isso que é bom. Então isso aqui foi colocado para nós, né, no Castelo de Peshbusk, novembro de 1859. Então várias sessões foram aqui, primeira, segunda sessão, terceira sessão, quarta, depois aqui a quinta sessão, deixa eu ver aqui até onde foi. Isso, são 5 sessões, né? Então depois aqui na 107, Kardec coloca então, né, só para a gente fazer a relação, fazer aqui o link entre um e outro. Então, conselhos de família, continuação. Ver o número de janeiro, lido na Sociedade a 20 de janeiro de 1860. Foi essa que eu li para vocês agora. Então, esses conselhos de família, né, em reunião íntima, muito mais para aquelas pessoas ligadas a esse espírito. Então ele coloca assim: meus caros filhos, em minhas instruções precedentes, aconselhei-vos a calma e a coragem. Entretanto, nem todos as mostrais como deveríeis. Então, aconselhei-vos a calma e a coragem, entretanto, nem todos as mostrais como deveríeis. Pensais que o lamento jamais acalma a dor. Ao contrário, esta tende a aumentar. Um bom conselho, uma boa palavra, um sorriso, um simples gesto dão força e coragem. Uma lágrima amolece o coração em vez de endurecê-lo. Chorai, se a isso vos impele o coração, preferencialmente nos momentos de solidão, e não em presença dos que necessitam de toda a sua força e de toda a sua energia, que uma lágrima ou um suspiro podem diminuir ou enfraquecer. Como o Chico diz, né, a gente lembra, né, o espírita chora escondido, depois lava o rosto e volta para fazer a caridade. Né? Então aqui também. Todos necessitamos de encorajamento, e nada é mais propício a vos encorajar que uma voz amiga, um olhar benevolente, uma palavra vinda do coração. Quando vos aconselhei a vos reunirdes, não foi para que reunisses vossas lágrimas e amarguras. Não era para vos excitar a prece, que não prova senão uma boa intenção, mas sim para que unisseis vossos pensamentos, vossos esforços mútuos e coletivos, para que mutuamente vos desseis bons conselhos e procurasseis em comum não o meio de vos entristecer, mas a marcha a seguir para vencer os obstáculos que se apresentam diante de vós. Em vão, um infeliz que não tem pão se lançará de joelho para rogar a Deus o alimento que não cairá do céu. Que ele trabalhe, e por pouco obtenha, isso valerá mais do que todas as preces. Aqui é importante, né, essa colocação, porque quantas vezes nós encontramos pessoas que não apenas caem de joelhos, fazendo suas preces, pedindo que as coisas se resolvam, mas muitas vezes elas vão ali para uma instituição religiosa, vão para um centro espírita, para uma igreja, para um terreiro, para uma sinagoga, uma mesquita, seja lá para onde ela vá, para um templo qualquer, para pedir que as coisas quase que caiam do céu. Mas ele colocou aqui para nós, nesse espírito: em vão um infeliz que não tem pão se lançará de joelhos para rogar a Deus o alimento que não cairá do céu. Que ele trabalhe, e por pouco obtenha, isso valerá mais do que todas as preces. A prece mais agradável a Deus é o trabalho útil, seja qual for. Eu repito, a prece prova uma boa intenção, um bom sentimento, mas não pode produzir senão um efeito moral, desde que é todo moral. É excelente como um consolo da alma, porquanto a alma que ora sinceramente encontra na prece um alívio às suas dores morais. Fora desses efeitos e dos que decorrem da prece, como já vos expliquei em outras instruções, nada espereis, pois sereis iludidos em vossa esperança. Então aqui ele não fala, né, da inutilidade da prece. A prece nos fortalece, a prece faz com que nós nos aproximemos dos espíritos amigos que nos dão aquela injeção de ânimo, mas isso não dispensa o trabalho. Não dispensa ali todo o esforço, toda a resignação, toda a coragem para o enfrentamento daquela situação.
Então aqui uma orientação extremamente valiosa para nós. Muitas vezes, né, colocamos ali a cabeça no travesseiro, muitas vezes choramos durante a prece pedindo ajuda, pedindo forças, mas isso não nos exime do trabalho. Até porque, né? Não, sem dúvida, Dalva, né, o que ele coloca aqui, a gente lembra que é uma orientação dentro de um contexto, porque ele fala para aquela família. Né? Então ele diz assim que ele já deu outros conselhos anteriormente, lembra que a gente tem que contextualizar, né? Então ele já deu ali outros conselhos e tudo mais, e no começo mesmo, ele diz assim para nós, né? Só para a gente lembrar aqui a situação. Ele coloca assim, ó, em minhas instruções precedentes, aconselhei-vos a calma e a coragem. Entretanto, nem todos mostrais como deveríeis. Pensai que o lamento jamais acalma a dor. Ao contrário, tende a lamentar. Um bom conselho, uma palavra, um sorriso, um simples gesto dão coragem. Então ele tá dando continuidade, né, numa situação. Então, assim, como ele está chamando a atenção das pessoas, ele falava assim, eu falei para vocês se juntarem, para vocês se fortalecerem. Como ele colocou assim, né? Quando vos aconselhei a vos reunirdes, não foi para que vos reunisseis vossas lágrimas e amarguras, não era para vos excitar a prece, que não prova senão uma boa intenção, mas sim para que unisseis vossos pensamentos, vossos esforços mútuos e coletivos, para que mutuamente vos desseis bons conselhos e procurasseis em comum, não meio de vos entristecer a marcha, mas a marcha a seguir para vencer os obstáculos. Né? Isso, a coisa foi pontual. Então, na verdade, ele estava dando um puxão de orelha na família ali, né? Eu falei para vocês se juntarem para resolver o problema, vocês começaram então a fazer prece e choraram. A prece é bom, mas o trabalho é o que vale nesse caso, né? Então vamos lá, só para a gente poder continuar o conselho dele aqui. Então ele coloca assim, só para a gente pegar aqui o trechinho final. Fora desses efeitos e dos que decorrem da prece, como já vos expliquei em outras instruções, nada espereis, pois sereis iludidos em vossa esperança. Segui, pois, exatamente os meus conselhos. Não vos contenteis em pedir a Deus que vos ajudem. Ajudai-vos a vós mesmos, porque assim provareis a sinceridade de vossa prece. Seria muito cômodo, na verdade, que bastasse pedir uma coisa nas preces para que ela vos fosse concedida. Seria o maior estímulo à preguiça e à negligência das boas intenções. Eu poderia estender-me ainda mais a esse respeito, mas seria demasiado para vós. Vosso estado de adiantamento não o comporta. Meditai sobre essa instrução como sobre as precedentes. Elas são suscetíveis de ocupar por muito tempo vossos espíritos, pois contém um germe tudo quanto vos será desvendado no futuro. Segui meus conselhos anteriores. E então Kardec coloca uma nota. O espírito que ditou a mensagem não declinou o nome. Né? E Kardec, então, assina aqui no final dessa sessão, na verdade, dessa edição de fevereiro de 1860. Né? André colocou, né, mas serve para nós. Eu, pelo menos, me incluo no grupo da família. Né? Todos nós, claro. Né? E, na verdade, a gente tem essa questão. Como eu falei para vocês, muitas vezes nós nos mobilizamos em busca da ajuda do plano espiritual, não porque nós tenhamos uma preguiça consciente, mas é por uma acomodação, por essa ideia, né, de acharmos que o plano espiritual está à nossa disposição. E como nós que estudamos a doutrina, lembramos que nós nos programamos para vivenciar essas experiências desafiadoras, para superar esses obstáculos, né? O plano espiritual é o suporte, é a nossa sustentação. Na maratona, os espíritos são aqueles que incentivam, que gritam, que oferecem água para que a gente possa caminhar. Mas o esforço da conquista é nosso. Né? Angelina trouxe para nós uma missão do Irmão do Bem, seja sempre muito bem-vindo, obrigado. Diz assim para nós: é preciso o exercício da fé baseada na razão, na luz, no bem e no amor, para que aconteça o intercâmbio entre vocês que estão na Terra e nós que estamos nas dimensões de Deus. Será no silêncio de vossas almas que as verdades fluirão.
Não, na verdade aqui, deixa eu ver de novo. É preciso o exercício da fé baseada na razão, na luz, no bem e no amor, para que aconteça um intercâmbio entre vocês que estão na Terra e nós que estamos nas dimensões de Deus. Será no silêncio de vossas almas que as verdades fluirão. Necessário se faz o silêncio, para observar o que tendes a melhorar, e assim, aos poucos melhorando, vossos espíritos irão crescer em direção à sabedoria do Pai. Né? Então, irmão do bem, trazendo para nós ali, né, a reflexão, o estudo da nossa própria consciência, ele acontece no silêncio de fato, né, porque é através da leitura de nós mesmos, da leitura das nossas ideias, da leitura dos nossos planos, dos nossos projetos, das nossas ações. Então é através desse silêncio que nós vamos encontrar as nossas respostas, né, e vamos melhorando gradualmente também. Então, iremos crescer também em direção à sabedoria do nosso Pai. Ou seja, né, hoje a gente está tendo um estudo bem interessante nessas comunicações espontâneas que vão chegando, tanto através de Kardec aqui na Revista Espírita, como também das nossas comunicações espontâneas aqui no nosso trabalho. Né? Então, mostra para nós que hoje é uma sexta-feira bastante reflexiva em vários sentidos. Sentido de conscientização da nossa vivência aqui no nosso mundo, a conscientização do trabalho interior que nós precisamos fazer. Né? Então, estamos aqui recebendo uma chuva, né, de luzes que trazem para nós aqui ensinamentos valiosos. A Dalva colocou, né, ninguém sabe se vai cair do céu ou não, né? Eu já vi acontecer com uma pessoa. Né? Pois é, mas genericamente, né, tudo vem do céu de acordo com o merecimento, né, a gente pode dizer assim. Então, e o merecimento vem através do esforço. Então eu trabalho e o auxílio vem. Agora, sem o trabalho, certamente ali, né, a dor, infelizmente, será a nossa maior motivadora. Né? Então aqui, meus amigos, fechamos aqui então o mês de fevereiro. O mês de março, deixa eu ver aqui como é que ele começa. Começa com um boletim da sociedade. Vou fazer a leitura dele aqui, desse primeiro boletim então, que são vários, né, que dá para a gente preencher esses minutinhos que faltam. Então nós vamos iniciar o mês de março de 1860. Esse é a edição número 3, ano 3, Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sexta-feira, 30 de dezembro de 1859, sessão particular. Lida e aprovada a ata da sessão de 20 de janeiro. Recebimento de um pedido de admissão, adiados sua leitura, exame e parecer para a próxima sessão particular, que nesse caso aconteceria 15 dias depois, né? Porque na próxima semana seria uma sessão geral, que é aquela sessão aberta ao público convidado, e nessa sessão particular, mais restrita a assuntos administrativos, né, a trabalhos internos da sociedade. Né? Comunicações diversas. Primeira carta do Sr. Hilderson Mackenzie, de Londres, membro da Sociedade Real dos Antiquários, dando detalhes do mais alto interesse sobre o emprego dos globos de cristal ou metálicos como meio de obter comunicações espíritas. Né? Olha só que interessante, né? Lembram da bola de cristal? Então aqui nós vamos encontrar esse e outros, né, recursos que podem ser aplicados. Né? Então ele coloca aqui, dando detalhes do mais alto interesse sobre o emprego desses globos para obter comunicações espíritas. É o que usa com o auxílio de um médium vidente especial, conforme conselho de um de seus amigos que há 35 anos faz as mais completas e concludentes experiências. O médium vê nessa espécie de espelho as respostas escritas às perguntas propostas, assim obtendo comunicações muito desenvolvidas e tão rápidas que muitas vezes é difícil acompanhar o médium. Então, aqui um primeiro trecho, né, mostra aqui, e nós já lemos sobre isso, Kardec também fala no livro dos médiuns, sobre os muitos objetos que são utilizados como fonte, digamos assim, de comunicação. E que, na verdade, ali é a própria relação
do médium com o mundo espiritual, e esses objetos acabam sendo ali apenas o ponto de concentração, como alguém, por exemplo, que utiliza uma vela para poder fazer ali a sua prece. E aquela prece e aquela vela acaba sendo ali o objeto onde ele foca a sua atenção. E nós temos muitos médiums que utilizam esses objetos, e na verdade ali o grande poder se encontra no próprio médium. E ele utiliza esse elemento, né, de concentração apenas ali para poder focar a sua atenção. Segundo artigo, né, a leitura de um artigo do Sécle, que é um jornal, né, de 22 de janeiro de 1860, em que se adota a seguinte passagem: as mesas falam, giram e dançam muito tempo antes da existência da seita americana que pretende ter-lhes dado origem. Esse baile de mesas já era célebre em Roma nos primeiros séculos de nossa era, e eis como, no capítulo 23 da Apologética, exprimia Tertuliano ao falar dos médiuns do seu tempo. Então aqui agora a citação desse Angélica, né? Desse Apologética. Se é dado aos mágicos o poder de fazer com que os fantasmas apareçam, de evocar a alma dos mortos, de forçar a boca das crianças a dar oráculos, se esses charlatães imitam um grande número de milagres que parecem devidos aos círculos e às correntes que as pessoas formam entre si, se induzem sonhos, se fazem conjurações, se têm às suas ordens espíritos mentirosos e demônios pela virtude dos quais as cadeiras e as mesas que profetizam dão um fato vulgar, etc. Né? Então aqui o Sécle reproduzindo um trecho desse livro, né, Apologética. Kardec coloca: observa-se a esse respeito que os espíritas modernos jamais pretenderam ter descoberto ou inventado as manifestações. Ao contrário, têm constantemente proclamado a ancianidade e a universalidade dos fenômenos espíritas, e a própria ancianidade é um argumento em favor da doutrina, demonstrando que ela tem o seu princípio na natureza e que não resulta de uma combinação sistemática. A ancianidade mostra, né, vamos dizer assim, a antiguidade desses fenômenos, que não é uma coisa atual. E Kardec coloca que, mostrando que isso acontece num tempo tão antigo, é porque exatamente esses fenômenos fazem parte da natureza e que a doutrina não inventou agora. Em especial essa questão das mesas girantes, né? Os que pretendem opor-lhe tal circunstância provam que falam sem conhecer-lhes os princípios, pois de outro modo saberiam que o espiritismo moderno se apoia no fato incontestável de que se encontra em todos os tempos e entre todos os povos. Outra seção, estudos. Primeiro, perguntas sobre fenômenos dos globos metálicos ou de cristal como meio de obter comunicações. Então, primeiro, veio aquela comunicação falando sobre, né, essa comunicação não, né? Veio aqui, só pegar aqui o trechinho de novo, uma carta do Sr. Henderson Mackenzie de Londres, dando detalhes sobre o emprego dos globos. Aí na seção aqui de estudos que foi feito, Kardec então fez essa pergunta aos espíritos e é respondido que a teoria desse fenômeno não pôde ainda ser explicada. Para sua compreensão, faltam certos conhecimentos prévios que nascerão deles mesmos e decorrerão de observações ulteriores. Ela será dada em tempo oportuno. Ou seja, os espíritos não responderam, né? Segundo, nova evocação de Urbain Grandier, que confirma e completa certos fatos históricos e dá, além disso, sobre o planeta Saturno, explicações que apoiam o que a esse respeito já foi dito. Aqui eu não me recordo exatamente o que foi dito sobre isso. Depois a gente vê. 2 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro, de Abelardo pelo Sr. Rose, e o segundo, de João o Batista, pelo Sr. Collin. João Batista se comunicando. Hein? Em seguida,
tendo-se pedido a um dos espíritos sofredores que havia solicitado o auxílio de preces para vir comunicar-se espontaneamente, um dos médiuns escreveu o que se segue: sede abençoados por terdes consentido em orar pelo ser imundo e inútil que chamastes e que se mostrou ainda tão vergonhosamente ligado às suas riquezas miseráveis. Recebei os sinceros agradecimentos de Per Crepin. Então, a comunicação que foi recebida. Bom, depois aqui então essa comunicação foi no dia 30 de dezembro, né? Então, agora que a próxima, que nós vamos ler no próximo encontro, sexta-feira, 3 de fevereiro de 1860, e aqui também uma outra sessão particular, né, que deveria, teoricamente, seguindo a programação lá da sociedade, ser uma sessão geral. E aqui então nós teremos, né, a partir desse segundo boletim, então, várias outras passagens. Depois, 10 de fevereiro, tem um outro boletim. O próximo boletim do dia 17 de fevereiro. Depois terminamos, né? Depois vem aqui um artigo, os pré-adamitas, aqui no rodapé, escrito para nós. Vai falar depois aqui, pré-adamitas. Vamos ver do que se trata essa carta que contém essa pequena passagem, né? Um trecho aqui pequeno, mas que será certamente interessante. Que esses pré-adamitas, dá para entender aqui quem eram aquelas pessoas que viveram antes de Adão, porque ele faz aqui uma relação sobre a Gênese, né? Moisés, a criação do mundo. Então, quem era esse povo pré-adâmico, né? Então, esse será que faz relação de Adão e Eva, Noé e tudo mais, né? E dilúvio universal também. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho. Vimos aqui, então, todas essas mensagens muito interessantes e bastante reflexivas para nós, né? De orientações gerais, orientações específicas, depoimento de espírito em condição de sofrimento. Vimos aqui o boletim também trazendo para nós algumas orientações interessantes. E nós concluímos aqui, então, o nosso estudo, né, dessa semana. E também, né, ainda temos mais uma sexta-feira para fechar